Olá, boa noite para você de casa. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro. Veja os principais destaques da segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias. Vereadores que fazem parte da comissão processante fazem esclarecimento à população. Veja como será a programação de hoje da festividade Sagrado Coração de Jesus. Designer do Amazonas cria game que facilita a aprendizagem de matemática em escolas. Oficinas marcaram a programação do segundo dia do Festival da Cultura em Óbidos. E mais, 8º Festival de Fanfarras é confirmado para este final de semana. Todas essas informações você acompanha agora no seu informativo Sentinela Notícias, que já está começando. Olá, boa noite para você que nos assiste em todos os bairros da cidade. Obrigada pela sua audiência. Nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre uma coletiva de imprensa realizada esta manhã por vereadores que fazem parte da comissão processante. Eles fizeram alguns esclarecimentos à população obedense. Vamos ver. A comissão fez os procedimentos iniciais. Informou o denunciado, ele se manifestou no prazo e agora o artigo do decreto que regulamenta a comissão processante determina que ele vá para plenário para que o parecer prévio seja votado. Então nós já fizemos aqui o parecer prévio, a comissão aprovou pelo prosseguimento da comissão que deverá ser votado na segunda-feira. Então já está sendo feita a tramitação e esclarecer que afastamento imediato não significa que não é apresentado defesa. Não significa que vai se votar um afastamento sem que o denunciado possa manifestar ou apresentar as provas, ou ao menos dizer quais as provas ele pretende apresentar ao longo. Nós temos exemplo do afastamento da presidente, que estava ali a denúncia cheia de documentos, e mesmo assim ela não foi afastada naquele momento. Tem que haver uma análise e um parecer para o afastamento também temporário. Então não existe uma cassação direta sem a defesa prévia daquele que está sendo denunciado. Então esse foi o posicionamento dos que votaram contra naquele momento, até porque no início da comissão, dessa comissão processante, foi colocado 2 votações em uma só. Naquele ato, na sessão, colocou-se que quem aceitasse a comissão processante automaticamente estaria aceitando a cassação do prefeito. Então não é isso que a lei determina pela tramitação, então por isso que tiveram alguns votos contra. Então ninguém é contra ao final, entendeu? Porém todo mundo quer seguir o que determina a legislação, que por sinal foi o pedido também que consta na inicial dos denunciantes. Nós não aceitamos a comissão processante, isso não é verdade. Nós aceitamos, tanto é que está em tramitação na Câmara. Nós aceitamos. O que nós não votamos foi pela cassação imediata, devido ter sido comandado de uma maneira irregular. Por quê? Tinha que ser, pelo menos, ter comunicado o acusado, no caso, o prefeito, para que ele pudesse se defender. Entendeu? E já se queria que se afastasse de imediato. Isso não é legal. Agora, que está sendo tramitado, está dentro da lei, dentro do que diz o decreto 201, no seu artigo 5º. Quanto à análise, ninguém pode dar ainda um parecer se existiu alguma irregularidade ou não, porque ninguém ainda teve a documentação. Houve apenas a manifestação do denunciado e a apresentação de alguns documentos do denunciante. E ele faz com base, inclusive, na CPI que já ocorreu na Câmara. E com base na CPI, apresenta-se algumas irregularidades e erros administrativos. Entendeu? Mas nós ainda não temos. Mesmo quando eu era líder de governo, esse relatório final da CPI nunca foi me repassado. Então, ainda não pude confrontar nem os dados da CPI, do relatório final da CPI, com o que os denunciantes apresentaram. Então, a comissão está fazendo a tramitação e solicitando
os atos da comissão processante, entendeu? E para ouvir tanto os que foram acusados pelo denunciante, assim como a documentação do Fundeb, da Secretaria, do Financeiro e do Conselho também, que foi apresentado no ato da CPI. Então, esses foram os pedidos que já constam, caso seja aprovado pelo plenário, porque o plenário ele tem que concordar com o meu parecer. Então, vai ser na próxima sessão, possivelmente, a votação, e a partir daí é que devem chegar toda essa documentação e o presidente da comissão marcar a data para que sejam ouvidos os denunciados. E mudando de assunto, vamos ver agora como será a programação de hoje à noite da festividade da comunidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, sexta-feira, né, tem mais um noitário e com a procissão, início da procissão, inclusive sai daqui da nossa rua, da 15 de novembro, logo mais às 19h15, né, então sai daqui, depois da procissão tem a Santa Missa e logo mais no Clipper temos o bingo e hoje a tradicional seresta, né, todo mundo é convidado a participar conosco. A nossa seresta, a gente não cobra mesa, nem ingresso, que é para todo mundo ir lá e se divertir. Aí é claro que vai colaborar, que vai consumir, né? Vai jantar, depois vai participar conosco de toda a seresta, vamos ter leilão. Então, e amanhã, no sábado, ainda não encerra a festividade, né? Amanhã ainda temos a procissão no sábado, depois temos atrações ainda no Clipper e no domingo, às 9 horas, que acontece a missa solene de encerramento da festividade e depois temos o almoço lá no Clipper, para quem deseja almoçar nesse dia, você domingo não faça almoço em casa, você vai lá para o Clipper, compra lá, almoça com a sua família e já fica para o nosso bingão, que temos um bingão a partir das 14 horas com várias premiações, são 15 prêmios para você nos ajudar na questão do forro da igreja, né? Então a gente pede a colaboração de todos que comprem o bingo e vá lá com a gente finalizar a nossa festa para deixá-la mais bonita ainda, né? Se cada um for lá dar a sua contribuição, com certeza vai deixar a nossa festa ainda mais bonita. Agora, professora, como é que a senhora avalia desde o início até agora o momento, a festividade? Olha, falando mesmo no geral, está sendo boa, né? Graças a Deus, bem participada. É claro que nós sabemos que a gente não espera tanto a questão do financeiro, né? Que a gente sabe que a crise que todo mundo está enfrentando, mas graças a Deus que na parte litúrgica, todas as noites a igreja está lotada e também lá no Clipper, toda noite tem gente lá. Toda noite tem gente lá, apesar de tudo, né? Mas o povo vai lá, então a gente pede assim que o Sagrado abençoe cada um desses que já foram lá, como já estamos finalizando, né? As pessoas que sempre se dedicam lá trabalhando na cozinha e todas as equipes de trabalho. Então a gente só pede que o Sagrado abençoe a todos e que essas pessoas sempre estejam disponíveis a ajudar, né? É um trabalho voluntário que a gente faz pelo amor à igreja, né? Pelo amor ao projeto de Cristo. Então é isso. E hoje, com certeza, você vai estar lá também, né? Na nossa seresta, vai ser transmitido pela rádio, para que o povo que esteja em casa dormindo acorde e vá lá no Clipper se divertir. E agora vamos falar das notícias regionais. Com a popularização das ferramentas digitais que dão acesso à internet, os educadores de todo o mundo se viram desafiados a inserir a tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem. Em Manaus, um designer criou um jogo de videogame que usa a matemática como principal ferramenta de diversão, e uma escola particular disponibilizou para toda a rede uma plataforma de estudos para preparar os estudantes secundaristas ao acesso a universidades. Aproximar a escola do universo cercado de tecnologia dos alunos é um dos atuais desafios dos educadores no Brasil. O relato dos professores é que o acesso facilitado à internet em smartphones, tablets e computadores tem diminuído o interesse dos estudantes em atividades ditas tradicionais dentro da sala de aula. Robert está terminando o ensino médio e, para se preparar para o Enem deste ano, utilizou uma plataforma na internet que permite estudar por meio de videoaulas, exercícios e simulados apenas com a ajuda de um computador. Na plataforma onde eu estudo, no Enem Action, eles
meio que corrigiam o simulado com videoaulas ao vivo. Isso é muito interessante, porque deixa a pessoa bem conecta com as redes. Porque parece que a gente está lá, só que a gente está atrás de uma tela de computador. O ambiente virtual de aprendizagem, batizado de Enem Action, foi desenvolvido por uma escola particular da cidade, mas todo o conteúdo está disponível na internet para qualquer usuário. A DEVAI fez essa plataforma em parceria com a Evolucional e com os professores do Desenrolado.com para justamente oferecer uma injeção de ânimo para esses alunos, que eles possam, aqueles que não têm condições também de fazer um preparatório presencial, eles podem fazer esse preparatório online sem custo nenhum. E já que os alunos gostam tanto de aulas que utilizam a tecnologia, por que não aproveitar essa oportunidade e envolvê-los ainda mais no processo de aprendizagem? Este designer de games criou um jogo onde os conhecimentos em matemática são a chave para alcançar o sucesso. Ele diz que o trabalho voltado para a relação entre tecnologia e educação veio por acaso e hoje se tornou um objeto de projeção comercial para a empresa dele. Busquei esse lado da pesquisa em games. Quando eu cheguei no mestrado, eu encontrei a minha orientadora, a professora Cláudia Guerra, da área de educação. Ela me mostrou esse caminho que eu não imaginava percorrer, mas eu acabei me encantando por essas questões do aprendizado, né, da cognição, de como que a criança desenvolve, né, essa capacidade cognitiva. E os games, eles são ferramentas muito importantes nesse processo, porque eles trazem várias técnicas, várias funções que estimulam o nosso desenvolvimento. O jogo Matemagos é uma mistura de aventura com RPG japonês, mas os personagens vão desde o imaginário popular até o regional. Aqui os jogadores precisam ter raciocínio rápido e serem bons de cálculo para avançarem nas fases. É um RPG de turnos, ou seja, o jogador tem a sua vez e depois o inimigo tem a sua vez. E na vez do jogador ele precisa resolver uma pequena operação matemática para ter sucesso. Essa operação matemática ela começa bem simples, né? Ela começa com soma, depois a gente vai acrescentando outras operações, né? E a complexidade, né, das operações também vai aumentando conforme o jogador avança no game. Tecnologias que fazem parte da rotina dos estudantes a serviço da melhoria na educação. Então a gente já começa desde berço com esses alunos que ainda estão no ensino médio a implementar, porque eles precisam de disciplina para poderem acessar no horário que eles têm disponibilidade, eles fazerem o horário deles. Claro que a gente sempre defende educação, somos, na maioria, professores e trabalhamos com educação há algum tempo, então é o nosso diferencial. Poucas empresas se propõem a criar games educativos, então nós achamos que é um caminho bom para ajudar a sociedade. E você vai ver no próximo bloco, aqui no seu informativo Sentinela Notícias. Oficinas marcaram a programação do segundo dia de Festival de Cultura em Óbidos. E mais, 8º Festival de Fanfarras é confirmado para este final de semana. Essas e outras informações é logo após o intervalo. Não troque de canal, nós voltamos já já. E nós estamos de volta com a segunda edição do Sentinela Notícias desta sexta-feira. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. O segundo dia do 5º Festival de Cultura, Identidade e Memória da Amazônia de Óbidos foi marcado por oficinas práticas. O evento segue até amanhã e vai contar com variadas programações, entre elas excursões para a Serra da Escama e um passeio pelo centro histórico da cidade. Vamos ver. O dia foi de compartilhar conhecimento. Várias oficinas foram realizadas pela manhã durante a programação do 5º Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida. Uma das oficinas abordou a expressão de lugar
como ferramenta de valorização da história, enfatizando os patrimônios históricos de Óbidos. Aqui do FECIMA hoje nós temos programados 3 boas oficinas para se estudar, se entender um pouco sobre as expressões de lugar, que a gente escolheu o Óbidos, a expressão de lugar. Uma das oficinas fala de 4 patrimônios, 4 importantes patrimônios de Óbidos, que são os patrimônios históricos, os patrimônios culturais, os patrimônios de memória e os patrimônios naturais. Então essa oficina é para as pessoas que querem entender a importância estratégica de Óbidos no cenário da Amazônia, já que Óbidos oferece patrimônios. Embora os patrimônios não tenham sido tão valorizados, tão trabalhados com zelo, mas ainda assim tem patrimônio que deve ser pensado, registrado e trabalhado. Outra oficina que também ocorre simultaneamente em outro espaço é de resgate da cultura e memória quilombola, direcionada para os participantes que se dedicam a aprofundar-se no assunto. Uma outra oficina que está sendo realizada no auditório da CEMED é a oficina com resgate da cultura e da memória quilombola para pessoas que têm o apreço ou que são de comunidades quilombolas. Nessa oficina as pessoas estão sendo treinadas a fazer registros de cultura, de memória, de identidade, de história, de patrimonialidade. E uma terceira oficina que vai falar sobre a importância do museu para o contexto de Óbidos. Por que o museu é importante para uma cidade como Óbidos, que tem tantas questões históricas e culturais para se pensar? Outros trabalhos devem ser desenvolvidos na Casa de Cultura, como apresentações orais, resultados de pesquisas feitas pelos acadêmicos da UFOPA. Para quem está participando, o evento está sendo precioso. É de muita importância, para nós acadêmicos, uma vez que a gente não é a primeira vez que participamos das oficinas do FECIMA, e hoje estamos participando com a oficina Brincolagem de Cultura, que é uma maneira lúdica de aprender cultura do município. E uma vez que falar de cultura do nosso município é algo que muitas vezes assim, nos traz até uma tristeza de nós não conhecermos a nossa cultura, no nosso município. Ou se conhecermos, nós não damos aquela importância que devemos dar. O festival segue até amanhã e ainda deve desenvolver uma série de outras atividades, como passeio pelo centro histórico e passeio na Serra da Escama. E amanhã nós teremos duas ações especiais de cultura que também é livre. Uma é uma expedição que a gente costuma fazer todo ano no FECIMA, a gente vai para a 5ª expedição, que é subir a Serra da Escama, mas fazendo intervenções de contação de história do local, da Serra da Escama, da Fortaleza Gurjão, E no período da tarde, às 5 horas, nós teremos também uma caminhada pela história de Óbidos, partindo do circuito cultural do Museu Contextual. Eu convido a todos a participar das outras atividades que ainda nós temos, Hoje à tarde a apresentação de trabalhos orais, amanhã à tarde também nós temos a apresentação de trabalhos orais, os passeios à Serra da Escama amanhã de manhã, e no período da tarde a caminhada histórica pelas ruas de Óbidos, e a noite cultural hoje na Praça Frei Rogério, espero. E mudando de assunto, após muitas dúvidas, finalmente a realização do 8º Festival de Fanfarras foi confirmado para este sábado. Amanhã, 4 escolas devem participar do concurso e o evento vai contar ainda com algumas participações especiais. Considerado um dos eventos que mais atrai público para a Praça da Cultura, o Festival de Fanfarras acabou entrando na programação cultural do município, geralmente realizado em outubro. Esse ano viu-se uma grande dúvida em torno da realização do festival. Adiado uma vez por falta de recursos, a coordenação confirmou para este final de semana a disputa entre os grupos de fanfarra. Nós dependemos de recursos, então a captação desse recurso nós só conseguimos no final da manhã de ontem, nós conseguimos de fato ter acesso à liberação do recurso, onde nós podemos a partir de então conseguir dar a ajuda de custo às escolas,
conseguir viabilizar todo o processo da confecção dos troféus que é preciso, que são todos confeccionados em Santarém, são personalizados. Outros aspectos importantes para que o evento ocorra com naturalidade ainda precisam ser ajustados, como por exemplo os jurados que analisarão cada grupo nesta 8ª edição do concurso. A própria questão dos jurados, que eu confesso a vocês que até o momento, se vocês me perguntarem agora com relação aos jurados, se nós já temos os jurados certos, nós ainda não temos, eu estou articulando isso, eu estou apenas garantido que até o meio-dia eu tenho que ligar para Santarém para tentar conseguir a liberação de alguns jurados que já estão. Estamos com o festival mantido, nós vamos manter a realização do festival. Como eu coloquei também em outra ocasião, nós queremos, o mínimo de dignidade, encerrar o nosso trabalho frente à coordenação de arte e de música, né, não deixando de fazer e desenvolver o festival. A demora na definição de data contribuiu para que as 4 escolas que vão disputar ensaiem um bom número a ser apresentado neste sábado. Agradecer a Secretaria Municipal de Educação, né, pelo esforço que foi feito até o último momento de conseguir viabilizar os recursos necessários para o festival, né? E de certa forma já aproveitar, convidar a população, que nós sabemos que o Festival de Fanfarras é tradicional aqui na cidade, já é a 8ª edição, é um festival de tradição que todo mundo gosta de assistir. Então, mais uma vez, convido agora no dia 19 a toda a população abidense a se fazer presente na Praça 7 Centenário, que as escolas, não são muitas, são apenas 4 participantes e 2 apresentações que haverão. Da Escola de Música Manuel Rodrigues, em parceria com o Projeto Cultura pela Paz, a escola lá do Arapucu, e as escolas Raimundo Chaves, Inglês de Souza, Felipe Patrone e São José. E desde já, boa sorte às escolas que vão participar do festival. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. A você eu desejo uma boa noite e um excelente final de semana. Nós voltamos na semana que vem. Eu espero você.